Ou você o mata, ou ele mata você. Essas foram as palavras que ecoaram na cabeça de Aaron desde o momento em que acordou naquele dia. Não era um dia comum. Era o dia em que ele finalmente caçaria a criatura que vinha assombrando as montanhas por meses. O ar estava pesado. O frio cortava como lâmina, e o silêncio não era natural. Havia um vazio no bosque, como se toda a vida tivesse fugido para longe dele. Pássaros sumidos, folhas imóveis. Até o vento parecia segurar a respiração. Aaron ajeitou a espingarda no ombro. As mãos, geladas, suavam dentro das luvas. Ele sabia o que estava prestes a enfrentar. Um urso pardo. Mas não qualquer urso. O animal tinha um histórico. Olhava de frente para os homens. Atacava sem hesitar. E, segundo rumores, já havia matado 3 caçadores. O cheiro de terra molhada invadia as narinas de Aaron quando ele subia a encosta. Cada passo esmagava folhas secas que estalavam como ossos quebrando. Os olhos varriam cada sombra. Cada tronco retorcido parecia esconder algo. Foi então que ele viu marcas profundas na neve, garras enormes, pesadas, seguindo na direção oposta dele. Aaron sabia, estava perto. Mas o que ele não sabia era que o urso também sabia dele. O tempo pareceu se distorcer. Segundos viravam minutos, minutos viraram horas, e a floresta começou a falar. Primeiro um estalo distante. Depois um grunhido grave, baixo, ameaçador. O tipo de som que arrepia até a alma. Aaron ergueu a arma. As mãos geladas suavam dentro das luvas. Ele sabia o que estava prestes a enfrentar. Um urso pardo, mas não qualquer urso. O animal tinha um histórico. Olhava de frente para os homens, atacava sem hesitar e, segundo rumores, já havia matado 3 caçadores. O cheiro de terra molhada invadia as narinas de Aaron, enquanto ele subia a encosta. Cada passo esmagava folhas secas que estalavam como ossos quebrando. Os olhos varriam cada sombra. Cada tronco retorcido parecia esconder algo. Foi então que ele viu marcas profundas na neve. Garras enormes, pesadas, seguindo na direção oposta dele. Aaron sabia, estava perto. Mas o que ele não sabia é que o urso também sabia dele. O tempo pareceu se distorcer. Segundos viraram minutos, minutos viraram horas. E a floresta começou a falar. Primeiro, um estalo distante. Depois, um grunhido grave, baixo, ameaçador. O tipo de som que arrepia até a alma. Aaron ergueu a arma. Os dedos tremiam. O suor gelado escorria pela nuca. A respiração ficou curta, pesada, quase sufocante. E então, silêncio outra vez. Um silêncio diferente, pesado, preenchido por algo invisível. Aaron percebeu que não estava caçando, estava sendo caçado. O som voltou, agora mais perto. Um tronco de uma árvore se moveu. Sombras deslizaram pela neve. E lá estava ele. O urso. Gigante. Pelos castanhos, coros manchados de lama e sangue seco. Olhos amarelos, fixos, queimando como brasas na escuridão. Aaron sentiu o mundo encolher. A floresta inteira parecia desaparecer. Só havia ele e o animal. Por um momento, ninguém se moveu. 2 predadores. 2 sobreviventes. 2 destinos que não poderiam coexistir. Então,
O urso deu o primeiro passo. Lento, pesado, intencional. Aaron ergueu a espingarda mais alto, engatilhou. O som seco ecoou como um trovão. Mas o urso não parou. Aaron recuou um passo, depois outro. O coração batia tão rápido que ele podia ouvir o próprio sangue dos ouvidos. O urso rustiu, um rugido tão poderoso que fez o ar vibrar e Aaron sentiu o chão tremer sobre suas botas. Era agora. Ou atirava, ou morria. O dedo tocou no gatilho. E o dedo de Aaron pressionou o gatilho. O estampido rasgou o silêncio da floresta. O recuo da espingarda sacudiu seu corpo. Mas o urso não caiu. O projétil atingiu o ombro da criatura, mas foi como tentar parar uma avalanche com as mãos. O sangue respingou na neve, quente, escuro, vivo. O urso parou, olhou para a própria ferida e então encarou Aaron outra vez. Aquele olhar não era de um animal comum, era de um inimigo, de alguém que sabia exatamente quem você é e o que você tentou fazer. Aaron sentiu a espinha gelar, recarregou rápido. As mãos escorregavam de suor dentro das luvas. Cada segundo perdido era um convite para a morte. O urso rugiu de novo, mas não avançou. Permaneceu parado, imóvel, observando. O vento soprou, frio, cortante. As árvores gemeram como se pressentissem o que estava para acontecer. Aaron levantou a arma, segurou firme, mirou no centro do peito do animal, o dedo no gatilho e... nada. Ele não atirou. Não sabia explicar. Talvez fosse medo, talvez fosse algo mais profundo. Mas havia algo naquele olhar que o paralisava. O urso inclinou a cabeça, quase curioso, quase humano. E então deu as costas. Aaron piscou, sem entender. O animal caminhou lentamente para dentro da mata fechada, deixando um traço de sangue na neve. Qualquer caçador comum teria aproveitado a chance, seguiria, mataria, levaria o troféu. Mas Aaron ficou ali, preso àquele momento, com a respiração pesada, com o coração batendo como se tentasse escapar do peito. Ele sabia que deveria acabar com aquilo, mas algo dentro dele gritava para não seguir. Como se, ao cruzar aquela linha, algo pior do que a morte o esperassem. E então, o som. Um grito. Não de urso, não de homem. Algo no meio. Aaron se virou instintivamente, procurando a origem. Mas não viu nada. Somente árvores, somente neve, somente um vazio gelado. O grito ecoou de novo, mais próximo, mais desesperado. Aaron engoliu seco, recarregou a espingarda e avançou. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A neve engolia as botas até o tornozelo. O vento cortava o rosto como vidro quebrado. O som vinha de um vale estreito, cercado por rochas altas. Aaron desceu devagar, atento a cada sombra. E então viu o urso, caído, o sangue escorrendo do ferimento. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma figura pequena, frágil, uma ursa jovem, filhote. Os olhos dela fixos em Aaron, não de medo, mas de súplica. O mundo pareceu parar. Aaron não sabia se o que sentia era pena ou vergonha. O urso adulto ergueu a cabeça com esforço, olhou para o filhote, depois para Aaron. E naquele olhar não havia ódio, não havia raiva, havia apenas um pedido.
proteja. Aaron sentiu as pernas fraquejarem. O rifle pesava como se fosse feito de pedra. O urso fechou os olhos, respirou fundo e parou. O vento soprou outra vez e o silêncio voltou, pesado, inquebrável. Aaron ficou ali, parado, sentindo algo dentro dele quebrar. Aquela frase voltava à mente como um eco distante. Ou você o mata, ou ele mata você. Mas ninguém havia dito que, às vezes, matar significava se perder para sempre. O filhote deu um passo em direção a ele, pequeno, trêmulo, e Aaron, sem pensar, abaixou a arma. Nesse instante, ele soube. O destino dele tinha mudado para sempre. A neve continuava a cair, lenta, silenciosa, cobrindo o corpo do urso como um lençol branco. O filhote permaneceu parado, olhando para o caçador como quem reconhece um rosto ou um destino. Os olhos eram negros, profundos. Carregavam algo que Aaron não queria admitir: confiança. Ele respirou fundo, guardou o rifle nas costas, deu um passo à frente. O filhote não recuou, apenas inclinou a cabeça, curioso. Seus pelos estavam encharcados de neve e sangue do pai. O corpo tremia, não só pelo frio, mas pelo medo que tentava esconder. Aaron se abaixou. Estendeu a mão. O filhote hesitou, mas tocou levemente a luva dele com o focinho. Quente, vivo, vulnerável. Naquele instante, algo mudou. Não era mais um caçador diante de uma presa. Não era mais uma batalha de instinto contra instinto. Era um pacto silencioso. O tipo de pacto que, uma vez feito, não se pode quebrar. Aaron ergueu o pequeno nos braços. O peso não era grande, mas o que ele carregava era muito mais pesado do que qualquer coisa que já havia suportado. Enquanto se afastava do vale, sentia os olhos invisíveis da floresta sobre ele. Como se cada árvore, cada sombra, cada sopro de vento testemunhasse o que ele tinha acabado de fazer e aprovasse ou condenasse. A subida até a cabana foi lenta. A tempestade aumentava. A cada passo, a neve parecia mais funda. Os músculos queimavam. Os dedos começavam a perder a sensibilidade. Mas o filhote permanecia quieto, encolhido contra o peito dele. De vez em quando, soltava um som baixo, quase um choro abafado. E Aaron respondia com silêncio. Quando chegou à cabana, as mãos mal conseguiam abrir a tranca. O calor da lareira apagada parecia um sonho distante. Ele fechou a porta atrás de si. Acendeu o fogo. A chama dançou fraca no início, mas logo ganhou força, espalhando luz pelas paredes gastas de madeira. Colocou o filhote sobre um cobertor velho. Pegou um pano e limpou o sangue seco. O pequeno não resistiu. Apenas o olhava, como se tentasse entender quem era aquele homem que horas atrás queria matar seu pai e agora o aquecia. Aaron não tinha respostas, nem para um filhote, nem para si mesmo. A noite caiu pesada. O vento batia contra as janelas como punhos invisíveis. A tempestade parecia querer arrancar a cabana do chão. Aaron tentou dormir. Não conseguiu. Cada vez que fechava os olhos, via o urso, o olhar dele, o pedido silencioso,
o peso daquele último suspiro. Levantou, se serviu de um gole de uísque velho, sentou perto da lareira, observando as chamas se contorcerem. O filhote dormia, encolhido, emitindo pequenos sons no sono. Aaron se pegou imaginando um futuro dele, um futuro que não existiria se tivesse seguido o instinto de atirar. Mas junto com essa visão, veio outra, mais sombria, mais real. Ele sabia que lá fora existiam outros caçadores. Homens que não hesitariam. Homens que o matariam para pegar o filhote. E quando descobrissem que Aaron estava protegendo, não haveria cabana, nem floresta, nem neve que o salvasse. A primeira ameaça chegou antes do amanhecer. Um barulho seco vindo da janela. Depois outro. E outro. Aaron pegou o rifle. Se escondeu atrás da porta. Ouviu passos na neve. Passos de mais de um homem. A maçaneta girou levemente. Trancada. Mas a pressão aumentava. "Abra, Aaron", disse uma voz masculina, grave, do lado de fora. "Sabemos o que você pegou. Abra, ou vamos entrar." Aaron olhou para um filhote que agora estava acordado. Os olhinhos arregalados, o corpo encolhido num canto. Um instinto gritou dentro dele: proteger. A porta balançou sob um chute. O som ecoou pela cabana. Aaron segurou um rifle com mais força. A respiração ficou curta, os olhos fixos na madeira que a tremia. Mais um chute e uma rachadura apareceu. Ele sabia. Era questão de segundos. Segundos para decidir se manteria o pacto que fez ou se salvaria a própria vida. E então, silêncio. Por um instante, pensou que tinham ido embora. Mas o sono voltou. Não era mais de botas pisando na neve. Era de algo mais pesado, mais profundo, mais vivo. Um rugido, baixo, feito de raiva e dor, que não vinha da porta, mas da escuridão lá de fora. Os homens do lado de fora pararam. Ouviram. Um deles murmurou igual apadorado. E então passos apressados, a neve sendo esmagada na fuga. O rugido ecoou mais uma vez, mais perto, mais ameaçador. Aaron engoliu o cerco, foi até a janela, olhou para a mata e por um momento jurou ver uma sombra gigante se movendo entre as árvores, grande demais para homem, forte demais para só o vento. O filhote cochilou e Aaron sentiu um arrepio percorrer a espinha. Talvez o urso não tivesse ido embora de verdade. Talvez a dívida entre eles ainda estivesse viva. O vento não parava. A floresta gemia como um animal ferido. Dentro da cabana, o fogo já era apenas brasas, mas o calor parecia vir de outro lugar, de um olhar invisível lá fora. Aaron ficou imóvel diante da janela quebrada. Os pedaços de vidro refletiam a luz fraca das brasas como olhos espalhados pelo chão. A sombra que vira antes não era ilusão. Ele sabia, sentia no ar, pesado, denso, como o cheiro de chuva antes da tempestade.
O filhote se arrastou até ele, encostou-se à sua perna, buscando segurança. Mas Aaron sentia que talvez não fosse ele quem estivesse protegendo o pequeno, e sim o contrário. Uma batida seca ecoou na parede dos fundos. Não forte o suficiente para quebrar, mas firme o bastante para dizer: estou aqui. Aaron apertou o rifle. A respiração acelerou. Aquela presença não era inimiga, mas também não era amiga. Era algo além disso. Um pacto de sangue. Um juramento que atravessava palavras e medo. Ele abriu a porta. A neve entrou, fria e silenciosa. O luar tingia tudo de prata. E lá, a poucos metros, parado entre duas árvores grossas como pilares, ele, o urso, o mesmo, o pai do filhote, o mesmo que ele vira tombar horas atrás. Aaron piscou. Não fazia sentido. O tiro, o sangue, a morte, nada disso parecia ter existido. O urso estava vivo. Ferido, sim, mas de pé, respirando como se cada sopro fosse um trovão. Seus olhos não eram mais apenas amarelos, carregavam algo além da vida, algo que Aaron não queria compreender. O animal deu 2 passos para frente, lentos, calculados, e parou. Por um instante, os dois ficaram ali imóveis, como 2 forças presas no mesmo destino. O filhote choramingou dentro da cabana. O urso ergueu a cabeça como se gravasse aquele som na alma. E então virou-se. Desapareceu na escuridão. Aaron sabia que aquilo não acabava ali. A aparição não foi um acidente, foi um aviso, uma promessa silenciosa de que estariam ligados até o fim. Na manhã seguinte, rastros cercavam a cabana, marcas de garras na neve, profundas, pesadas, mas não havia sinal de ataque, apenas vigilância, como se o urso estivesse passado a noite inteira guardando aquele lugar. O mundo de Aaron, no entanto, começava a se fechar. O boato sobre o filhote havia se espalhado, homens armados rondavam as trilhas. A floresta estava ficando menor, mais sufocante e mais perigosa. Ele sabia que não poderia ficar na cabana por muito tempo. Se quisesse salvar o filhote, teria que levá-lo para longe, muito longe, para além das montanhas, onde nenhum caçador ousava ir. A jornada começou antes do amanhecer. O céu ainda era um véu cinzento. O frio mordia os ossos. O filhote, preso a um saco reforçado nas costas de Aaron, choramingava baixinho. Cada passo afundava na neve fofa, deixando pegadas que o denunciavam. O silêncio da mata era quebrado apenas pelo som de seu fôlego e pelo eco distante de corvos. Aaron sentia que estava sendo seguido, e não apenas por homens. O primeiro ataque veio perto do meio-dia. 2 caçadores surgiram atrás de um penhasco estreito. Aaron se jogou no chão, protegido por uma pedra. O som seco dos disparos cortou o ar. A neve explodiu ao seu redor. Ele rolou, engatilhou o rifle e atirou de volta. O som ecoou entre as montanhas. Os homens recuaram, mas não fugiram. Sabiam que ele não tinham para onde correr. E então, um rugido tão próximo que fez o peito de Aaron vibrar. Não era eco, não era ilusão, era real. Os caçadores pararam, olharam em volta e o penhasco tremeu. Das sombras saiu a figura colossal. O urso, avançando com a fúria de um trovão caindo do céu. Os caçadores gritaram, tentaram correr, não conseguiram. O urso os atingiu como um vendaval de carne e força. O som de ossos quebrando se misturou ao rugido. O sangue tingiu a neve. Aaron ficou imóvel, o coração disparado. O filhote se remexia nas costas, inquieto. O urso, coberto de neve e sangue, se virou lentamente para ele. Os olhos se encontraram, e naquele instante, Aaron entendeu.
O urso não estava apenas protegendo o filhote, estava protegendo ele também. Mas por quê? Qual era a dívida? Qual era o elo invisível que unia homem e fera naquele pacto impossível? O urso não esperou resposta. Seguiu adiante e desapareceu outra vez. Naquela noite, acampado sobre uma formação de pedras, Aaron não conseguiu dormir. O vento trazia sons distantes, estalos, passos pesados e, de vez em quando, um rugido baixo, como um trovão abafado. O filhote dormia e Aaron olhava para o céu. As estrelas pareciam mais frias que nunca. Ele sabia que qualquer que fosse o destino deles, estava se aproximando e não havia mais volta. A madrugada não terminou em silêncio. Um som profundo, arrastado, percorreu as montanhas como um lamento antigo. Aaron abriu os olhos. Sabia de quem era. E sabia o que significava. O filhote também acordou. Ergueu a cabeça, farejando o ar, os olhinhos fixos na escuridão, como se reconhecesse o chamado. Aaron respirou fundo. Sentiu a pressão de um destino que não pediu, mas que agora queimava no sangue. Levantou, prendeu o rifle nas costas e pegou o filhote nos braços. A neve caía grossa, abafando cada passo. O vento trazia o rugido outra vez, mais próximo, mais urgente. Quando alcançou o topo da elevação, viu. No vale abaixo, cercado por tochas, havia homens. Muitos homens. Pelas roupas, não eram caçadores comuns. Eram contratados, pagos para não falhar. No centro, amarrado a estacas, sangrando pelo flanco, estava o urso. Aaron sentiu o corpo gelar. Não era só a captura, era o ritual. Estavam usando o animal como um isca. Um dos homens ergueu a voz. Sabemos que está aí, Aaron. O filhote choramingou no saco. O homem continuou. Entregue o pequeno e talvez você viva. O sangue subiu a cabeça. Cada músculo gritou para correr até lá. Mas o rifle pesava. O vento era cortante. E o medo era um segundo inimigo. O urso ergueu a cabeça. Mesmo ferido, olhou diretamente para ele. Não havia ódio, não havia súplica. Havia apenas comando. Venha! Aaron desceu a encosta como um raio. A neve voava sob as botas. Os homens perceberam tarde demais. O primeiro tiro veio de longe, errando por centímetros. O segundo atingiu uma pedra. Fragmentos cortaram seu rosto. Quando alcançou o círculo de tochas, já não pensava. O rifle disparou. Um homem caiu. Outro recuou gritando. O caos se espalhou. Tochas caíram na neve. O fogo se apagava rapidamente. Aaron correu até o urso. As cordas estavam grossas, endurecidas pelo gelo. Ele puxou a faca. Cortou uma, cortou outra. O rugido que veio depois não era deste mundo. O urso se ergueu. Mesmo ferido, era colossal. Avançou contra os homens como uma muralha viva. Corpos voaram. Gritos se perderam na ventania. O cheiro de pólvora se misturou ao de sangue. Aaron estava ao lado dele. O filhote, escondido atrás de uma pedra, observava tudo. Quando o último homem caiu, o silêncio voltou. Pesado, mortal. A respiração de Aaron era um trovão nos ouvidos. O urso sangrava muito. Cada passo parecia custar uma vida. Ele se aproximou. O animal olhou e, pela primeira vez,
Aaron entendeu tudo. Não era proteção, não era dívida, era entrega. O urso não estava apenas salvando Aaron ou o filhote, estava dando a própria vida para que o pacto se cumprisse. O gigante abaixou a cabeça, encostou o focinho na mão de Aaron e caiu. O rugido final ecoou pelas montanhas como uma maldição ou uma bênção. Difícil dizer. Aaron pegou o filhote nos braços. O corpo tremia, não pelo frio, mas pelo peso invisível do que havia acontecido. Olhou para a floresta. Parecia maior, mais viva e, ao mesmo tempo, mais vazia. O vento soprou carregando flocos de neve que giravam no ar como cinzas. Ele sabia que de agora em diante não era mais caçador, não era mais vítima, não era mais livre. Era o herdeiro de um rugido. E isso nunca se apaga.